Pessoal, tudo bem? Vamos continuar então há 2000 anos. Esse livro aqui que é psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, faz parte dos romances, dos livros da série Romances de Emmanuel, conta a história do próprio Emmanuel, quando ele era o senador Publio Lentulus, ali na era cristã, começou no ano de 31, e quando ele era esse senador, então, que teve a oportunidade de se encontrar com Jesus Cristo, porém perdeu esse momento mágico e escolheu aprender pela dor, pelo que a gente está vendo aqui. Nós que estamos na segunda parte do livro, exatamente na última parte do 9º capítulo, que é o penúltimo, só falta um capítulo para terminar, e que são Lembranças Amargas, é o nome desse capítulo, em que ele está lembrando ali, então, as fichas estão caindo e eles estão ali no momento, ele, a Flávia, que é a filha dele, que está cega, porque ela foi envenenada, e o amando da Aurélia, que colocou uma escrava, uma serva ali na casa dela para ir envenenando aos poucos. Ela teve muitos problemas de pele, acabou perdendo a visão, e o próprio senador, que também está cego, porque ele caiu ali nas garras do maior inimigo dele, que era o pai do Saul, o André de Gioras, ali no momento da destruição de Jerusalém, quando ele foi, a pedido do imperador, ajudar o Tito ali na destruição de Jerusalém, quando teve aquele embate então entre os judeus e os romanos ganharam. E aí então, mas antes que terminasse, ele caiu nas garras da resistência, exatamente, que estava sendo coordenada ali pelo André de Gioras, que mandou então que ele tivesse os olhos perfurados, e quem fez foi o próprio filho dele, o Marcos, que tinha sido raptado quando ainda era um neném. E aí então agora nós vimos no último vídeo que eles estavam ali conversando, ele, Flávia e Ana, sobre exatamente o Evangelho de Jesus Cristo. E Flávia perguntou a ele se ele tinha visto Jesus Cristo muitas vezes. Ele disse que não, apenas uma vez, porém tudo que agora ele estava conseguindo captar das palavras dele, estavam trazendo muita clareza para ele, muita clareza mesmo. O senador realmente está entendendo tudo agora. E aí ele chegou no momento em que ele entendeu até que a intervenção dele, pedindo para que a Flávia fosse curada naquele momento, quando ela tinha 7 anos e estava então sofrendo de hanseníase, que isso interferiu ali no que poderia ter sido o destino dela, ela que agora está aí cega, separada do marido, depois de tanto sofrimento, e teve um sofrimento até maior infligido por ele próprio, que foi de ter que crescer sem poder ter a mãe para ajudá-la, que talvez isso fizesse do caráter dela diferente, como o próprio Emmanuel disse no decorrer do livro, que o pai dela então a educou à maneira dele, ensinou o que ele sabia, e ele, como Jesus Cristo classificou, era uma alma superficial e orgulhosa, o que não ajudou muito ali no casamento dela, não ajudou muito a que ela minimizasse os sofrimentos dessa vida. Então, ele diz que ele acredita até que ele não deveria ter feito esse pedido para que ela se salvasse naquela época. Agora ele entende, e ela diz, ela concorda, ela diz que considerando as dores penosas que me esperavam na estrada escabrosa do meu destino desventurado, ela tinha a impressão de que as forças divinas haviam deliberado arrebatá-la do mundo naquela época. E aí o senador diz, sim, ainda bem que me compreendestes. A vida e o sofrimento nos ensinam a entender melhor o plano das determinações de ordem divina. E foi assim que a gente terminou o último vídeo, e agora eu vou continuar essa última parte desse 9º capítulo, pedindo a Jesus Cristo que possa me abençoar, possa me iluminar, para que eu faça a leitura da forma mais fluida e compreensível possível,
que as interferências também que eu faça, que os comentários que eu faça possam ser pertinentes, se não for que eu não os faça, e que, se for possível, que Chico Xavier e Emmanuel possam até me inspirar nesses comentários, para que esse vídeo possa servir de alguma forma como aquele encontro que o senador teve com Jesus Cristo, que nós possamos encontrá-lo aqui nesse livro e que possa ser esse momento mágico para a gente, que a gente aproveite, tá bom? Então vamos continuando aqui, ver como é que se conclui esse capítulo. Antigos iniciados das religiões misteriosas do Egito e da Índia acreditam que voltamos várias vezes à Terra noutros corpos. Isso aqui é o senador, então, que continua conversando ali com Flávia e Ana, aqui então admitindo até a reencarnação. Nesse instante, o velho Patrício fez uma pausa. Lembrou-se dos antigos sonhos dele quando, em se vendo com a indumentária de cônsul nos tempos de Catilina, infligia aos inimigos políticos o suplício da cegueira, a ferro incandescente, quando se chamava Públio Lentulus Sura. A gente vê que o livro começou com esse sonho e a gente vê que ele ali teve alguns insights. Ele foi contar para o Flamínio, um amigo dele, que ele teve esse sonho e ele estava pensando com relação à Flávia, pensando que ele tinha conversado com um escravo indiano, um dos empregados indianos da casa ali do Flamínio, que disse a ele, que falou a ele sobre reencarnação, porém Flamínio o dissuadiu, disse não, isso é devaneio da cabeça dessa gente que não tem a instrução. E aí foi dessa forma que começou, e agora no final ele volta nesse sonho novamente, entendendo que realmente é o que deve ser. Nos seus pensamentos caía como que uma torrente de ilações novas e sublimadas, como se fossem renovadoras inspirações da sabedoria divina. Então ele sendo ali inspirado, ele sendo ali porque eu acredito que se a gente vai passando, Deus vai deixando a gente receber as lições que a gente veio para receber, a gente precisa entender, mas a gente não mostra boa vontade, a gente, especialmente se a gente se coloca como vítima, aí a gente não consegue captar a inspiração divina para ter o entendimento completo. E ele está ali recebendo ilações novas e sublimadas, como se fossem renovadoras inspirações da sabedoria divina para que ele realmente compreenda tudo. Mas depois de alguns instantes, como se o relógio da imaginação houvesse parado alguns minutos para que o coração pudesse escutar o tropel das lembranças no deserto do seu mundo subjetivo, murmurava, confortado, na posse tardia do roteiro do seu amargurado destino. Posse tardia, né? Hoje creio, minha filha, que se as energias sábias do céu haviam decidido a tua morte em pequenina, determinação essa que eu possivelmente contrariei com a minha súplica angustiosa de pai, descoberto em silêncio pelo Messias de Nazaré, no recôndito do meu orgulhoso e infeliz coração, e que deverias ficar livre do cárcere que te prendia, de modo a te preparares melhor para a resignação, para a fortaleza e para os sofrimentos. Certamente renascerias mais tarde e encontrarias as mesmas circunstâncias e os mesmos inimigos, mas terias um organismo mais forte para resistir aos embates penosos da existência terrestre. Então aqui, essa inspiração que ele está tendo, dá para ele entender a reencarnação e até entender o que é que teria acontecido com a Flávia se ele não tivesse se colocado, se ele não tivesse interferido ali com o pedido dele, que como Deus, eu acredito que ele quer fazer só a nossa vontade. Então a gente está pedindo, como aquele filme que eu vi, eu já contei no vídeo, em algum vídeo anterior, ou foi no anterior mesmo, que eu vi da mãe que o filho teve um acidente e ela foi para a capela do hospital e ficou pedindo para que ele não morresse, e depois a gente vê volta no filme já depois de vários anos e ele está ali como um vegetal, sendo alimentado por sondas, mas está ali, não morreu, o pedido dela foi feito. Então a gente deve ter muito cuidado com o que a gente pede, não é? A gente deve ter muito cuidado para não estar
interferindo então naquilo que deveria ser, como ele aqui, a ficha caindo para ele, que ele interferiu ali e que a Flávia, ela teria uma oportunidade de fazer essa colheita dela, fazer esse resgate dela com as mesmas pessoas, porém de forma que ela estivesse mais fortalecida. Talvez ela não cairia tão doente assim com esse veneno, ou talvez até, enfim, são infinitas possibilidades, não são? Reconhecemos hoje, portanto, que há uma lei soberana e misericordiosa a que devemos obedecer sem interferir no seu mecanismo feito de misericórdia e sabedoria. Sem interferir, devemos obedecer sem interferir. A gente pode fazer coisas para que quando a gente interfere, como ali nas páginas anteriores, a gente pode agravar ou atenuar aquilo que a gente veio fazendo, né? Então, a gente deve entender que há uma lei soberana e misericordiosa. Ela é soberana, mas ela não é aquela lei implacável. Ela é implacável de alguma forma, mas ela é misericordiosa. Ela não é aquela coisa que tem que ser olho por olho, dente por dente. É uma lei soberana, porém misericordiosa. Quanto a mim, que tive o organismo resistente e fibra espiritual saturada de energia, sinto que, em outras vidas, procedi mal e cometi crimes nefandos. Minha atual existência teria de ser de um imenso rosário de infinitas amarguras, mas vejo, tardiamente, que, se eu houvesse ingressado no caminho do bem, teria resgatado um montão de pecados do pretérito obscuro e delituoso. Agora entendo a lição do Cristo como ensinamento imortal da humildade e do amor, da caridade e do perdão. Caminhos seguros para todas as conquistas do espírito, longe dos círculos tenebrosos do sofrimento. Olha aqui, que legal, que interessante ele dizer dessa forma. Olha como ele entende. Ele foi avisado, ele teve aquele sonho, ele sabe que ele veio com toda essa fortaleza física, essa saúde, contrariamente à Flávia, porque ele tinha um rosário de infinitas amarguras, porque ele teve uma vida onde ele procedeu mal e cometeu crimes nefandos. Ele precisava passar por essa, ele tinha que vir para resgatar tudo que ele precisava para o próprio bem e crescimento dele. E agora que ele entende as lições do Cristo, ele diz que ele poderia, se ele tivesse ingressado no caminho do bem, se ele tivesse se lembrado do que foi dito a ele, que ele deveria ter renúncia e humildade, e ainda mais com a Lívia ali do lado dele, mostrando, olha, pegando na mão dele, olha por aqui, aí ele teria evitado um montão, ele teria resgatado um montão de pecados do passado obscuro e delituoso. E aí ele seguiria caminhos seguros para todas as conquistas do espírito, longe dos círculos tenebrosos do sofrimento. Aí eu trago novamente o exemplo de Paulo de Tarso, lá no livro Paulo e Estevão, que ali a gente vê exatamente como é. Paulo de Tarso também tinha procedido mal, tinha cometido crimes por causa daquela coisa que ele tinha de ser tão, como que é, quando a pessoa é muito fanática, o fanatismo religioso que ele tinha, aí ele acreditava exatamente na lei do olho por olho, dente por dente, não tinha nada de fraternidade, então tudo aquilo, mas assim que ele entendeu e que ele disse, não sou eu mais que vive, é a consciência crística que vive através de mim, aí então ele foi pelos caminhos seguros das conquistas do espírito, ele foi resgatando os pecados dele de forma a entendendo, porque quando a gente resgata, sabendo o que a gente está fazendo, que a gente não está sendo castigado, longe disso, muito longe disso, é prova de amor de Deus para a gente poder entender aquilo que a gente ofereceu em um momento para alguém, quando a nossa consciência não estava muito expandida. Então, ele é o contraponto aqui do senador, o Paulo de Tarso. Eu deixo o livro aqui, eu fiz uma série também, é incrível esse livro, se você quiser ver. E lembrando o sonho que relatara Flamínio nos tempos idos, concluía: a expiação não seria necessária no mundo para burilamento da alma se compreendêssemos o bem, praticando-o por atos, palavras e pensamentos. Se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira,
em tão trágicas circunstâncias, talvez tivesse evitado a consumação desta prova se abandonasse meu orgulho para ser um homem humilde e bom. Olha, gente, aquela coisa não é castigo, não se cegou, você tem que ser cegado, não. Porque imagina se ele tivesse voltado atrás ali naquele momento. Quem o cegou? André de Horas. Por quê? Porque ele ficou com ódio dele, porque ele não o ouviu quando ele pediu clemência para o filho dele, que ele havia condenado como escravo para as galeras para sempre, era a pena de morte. E aí, se ele tivesse sido humilde e ele tivesse ido lá e tivesse visto que era o sofrimento de um pai, o menino não tinha feito nada para receber uma punição dessa, aí ele teria evitado também que André de Horas colocasse tanto ódio no coração dele. Então já seriam duas pessoas a menos para odiar tanto, já seria... Não teria isso da vingança, com certeza ele não teria tido o olho perfurado, porque aí não precisava. O André de Horas agora, em que local está, em que situação ele está, que coisa triste. Então, acredito exatamente a isso, é o bem, é como se fosse uma bola de neve. Eu perdoo, eu sou humilde, aí eu evito, eu não planto o desamor, eu não planto a raiva, o ódio no coração do outro, ele não precisa ter tanto desejo de vingança, não precisa se condenar a mais sofrimento também. Um gesto de generosidade da minha parte teria modificado as íntimas disposições de André de Horas, mas a realidade é que, não obstante todos os preciosos alvitres do alto, continuei com meu egoísmo, com a minha vaidade e com a minha criminosa impenitência. Agravei desse modo meus débitos clamorosos perante a justiça divina e não posso esperar a magnanimidade dos juízes que me aguardam. Olha, que lindo, como ele vê que ele entendeu, porque, como, novamente, se a gente ficasse se colocando como vítima, aí não dá, é porque a gente não entendeu. E aqui, então, ele dizendo que, apesar dele ter todos os preciosos alvitres do alto, porque a gente vê que, nossa... poder ter o sonho que ele teve, poder trazer uma pessoa que veio do lado dele como a Lívia, que é a pessoa, a alma gêmea dele, a gente já viu sobre a alma gêmea nos vídeos anteriores, e que estava ali com ele também se sacrificando para que ele crescesse. E também, meu Deus, se encontrar com o próprio Jesus Cristo, não são muitos na história, não é? Então, realmente, ele teve preciosa ajuda, porém, ele não acordou até que acordou, porque a ficha cai, como que fala? A gente capta quando capta, e o senador com certeza está captando. O velho Públio Lentulus tinha uma lágrima dolorosa no canto dos olhos apagados. Mas Ana, que ansiosa lhe escutar as palavras e conceitos e que se regozijava intimamente verificando que o orgulhoso senador atingira as mais justas conclusões de ordem evangélica, ilações a que também ela havia chegado nas meditações da velhice, esclarecia bondosamente, como se suas afirmativas simples e incisivas chegassem no momento justo para a consolação de todos. Ana aqui sempre fazendo o papel, né, daquela que tá canalizando ali as informações de Jesus Cristo também. Senador, todas as vossas observações são criteriosas e justas. Essa lei das vidas múltiplas, em favor do nosso aprendizado nas lutas penosas do mundo, eu a aceito plenamente, pois nas suas divinas lições, Jesus asseverou que ninguém poderá penetrar o reino dos céus sem renascer de novo. Presumo, todavia, apesar da vossa cegueira material e dos vossos padecimentos, que sei compreender em toda a sua angustiosa intensidade, deveis trazer a alma plena de crença e de esperanças no futuro espiritual, porque também o Cristo nos afiançou que nosso Pai não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Aqui então, Ana trazendo essa lembrança que
apesar da cegueira material e dos padecimentos dele, ela diz que ele deve trazer, então, não perder a esperança, não perder, ter a alma plena da crença e de esperança no futuro espiritual, porque chega a hora que chegar, na hora que chegar, é como foi o filho pródigo, aquele que chegar, quando ele chegou teve festa, e quando ele chegou, olha, 2000 anos, como é que ele está trabalhando para a luz, trazer só essa própria vida dele para nos ajudar, para servir de roteiro. Nossa, então, meu Deus, não precisava de jeito nenhum nem pensar, como ela está dizendo, porque o próprio Cristo nos afiançou que nosso Pai não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Então, se eu estou ali naquela coisa de não acreditar em reencarnação, como me foi ensinado na minha religião, e acreditar em céu e inferno, ou seja, aqueles que não entenderam aqueles dogmas que me foram passados, no caso eu falando da minha religião, não vão para o céu. Então é porque você infelizmente não entendeu a mensagem de Jesus Cristo. Todos saem do Pai, todos voltam para o Pai. Publio Lentulus sentiu que uma força inexplicável lhe brotava no íntimo, como se fora manancial desconhecido, de extremo conforto, preparando-o para enfrentar dignamente todos os amargores. Sim, murmurou de leve, sempre Jesus, sempre Jesus. Sem ele, sem os ensinos das palavras dele, que nos enchem de coragem e de fé para alcançar um reino de paz no porvir da alma, não sei bem o que seria das criaturas humanas agrilhoadas ao cárcere dos sofrimentos terrestres. 7 anos de padecimentos infinitos na soledade dos meus olhos mortos figuram-se-me 7 séculos de aprendizado cruel e doloroso. Somente assim, porém, poderia chegar a entender a lição do crucificado. Ou seja, ele ali que passou tanto tempo tendo os olhos, tendo a visão externa ali funcionando bem, não tinha os olhos espirituais abertos. E agora, 7 anos depois que ele se viu cego para o exterior, aí então as fichas caindo para ele. E ele dizendo, sempre Jesus, sempre Jesus. Sem ele, sem as palavras dele, que nos enchem de coragem e fé, a gente então, ele não sabe o que seria das criaturas humanas agrilhoadas então ao cárcere dos sofrimentos terrestres. O velho patrício, todavia, ao anunciar a palavra crucificado, reconduziu o pensamento a Jerusalém na Páscoa do ano 33. Recordou que tivera em mãos o processo do emissário divino e só então ponderou a tremenda responsabilidade em que se vira envolvido naquele dia inovidável e doloroso, exclamando depois de longa pausa: e pensar que para um espírito como aquele não houve sequer um gesto decisivo de defesa da nossa pátria no angustioso momento da cruz infamante. A mim, que agora vivo tão somente das minhas recordações amargas, parece-me vê-lo ainda à frente dos meus olhos, com os tristes estigmas da flagelação. Que a gente lembra que aquele dia terrível ali, quando Jesus Cristo foi então entregue ali a Pilatos novamente, porque o imperador não quis o coroou como, zombou dele, o coroou como rei dos judeus e mandou de volta. Então, o próprio senador disse que ele tinha mais autoridade que Pilatos, mas eles não queriam ninguém ficar mal com o povo, e o povo estava pedindo a cabeça de Jesus Cristo, a gente se lembra. E então, ele se lembra, porque quando ele estava, ele então sugeriu que ele fosse flagelado ali, na frente de todos, para ver se acalmava a ira, se assim as pessoas se contentavam. Mas não foi dessa forma que se acalmaram os ânimos, eles queriam realmente vê-lo sendo crucificado. E ele lembra que ele esteve ali, olhando ele na hora, a gente se lembra ali, se a gente voltar nessa página anterior, a gente vai ver que o senador viu ali, então, ele sendo açoitado, ali na frente dele, mais uma vez. E ele diz que, então, para um espírito como aquele, não houve sequer um gesto decisivo de defesa, mas ele não sabe ainda uma coisa que ele vai saber agora. Nele concentrava-se todo o amor supremo do céu para a redenção das misérias da terra,
E, entretanto, não vi pessoa alguma trabalhar pela liberdade dele ou agir efetivamente em seu favor. Menos alguém, exclamou Ana inopinadamente. Quem chegou a ter esse gesto nobre? Perguntou o velho cego admirado. Não me constou que alguém o defendesse. É porque ignorastes até hoje que vossa digna consorte e minha inesquecível benfeitora, atendendo aos nossos rogos, se dirigiu imediatamente a Pôncio Pilatos, tão logo o triste cortejo havia saído da corte provincial romana para interceder pelo Messias de Nazaré, injustamente condenado pela multidão enfurecida. Recebida pelo governador no gabinete particular dele, foi em vão que a nobre senhora implorou compaixão e piedade para o divino mestre. Então Lívia chegou a dirigir-se a Pilatos para suplicar por Jesus? Perguntou o senador, interessado e perplexo, recordando aquela tarde angustiosa da vida dele e rememorando as calúnias de Fúvia a respeito da esposa. Então a gente lembra que foi exatamente nesse dia que a Lívia foi interceder por Jesus Cristo, pedir a Pilatos, que então ela encontrou ali o Sulpício, que a fez entrar pela porta onde entrava, onde ele recebia as amantes, naquele compartimento ali do palácio, e assim ela não entrou pela sala, ela não encontrou o senador que estava ali, porém a Fúvia, vendo ela ali, trouxe o senador e mostrou. Ela disse que ela comprovaria a infidelidade da mulher dele e ele caiu nessa armadilha que a Fúvia aproveitou. Ela não amou, mas como ela viu que a Lívia estava ali, ela chamou ele e disse isso, e aí ele caiu, e foi a partir daí então que ele condenou a Lívia à vida que ela levou durante todo esse tempo do lado dele. E aí então ele pergunta aqui a ela: então Lívia chegou a dirigir-se a Pilatos para suplicar por Jesus? Sim, responde a serva. Por Jesus, seu coração magnânimo desprezou todas as convenções e todos os preconceitos, não vacilando em atender às nossas súplicas, tudo fazendo por salvar o Messias da morte infamante. Publio Lentulus sentiu então grande dificuldade para externar seus pensamentos. Com a garganta sufocada de emoção, dentro de suas amargas lembranças e com os olhos mortos marejados de lágrimas. Gente, dá para imaginar o que é que ele sentiu nesse momento, né? Ele que, então agora, ele tinha, antes dela morrer, ele teve até, conversando ali com a Calpurnia, a Calpurnia disse a ele: não entendi que de jeito nenhum ela não poderia ter te traído, mas ele não tinha ainda, ele não sabia o que é que ela tinha ido fazer ali no gabinete, naquele compartimento ali íntimo em que ele recebia as amantes dele ali no palácio. E agora, então, que a Ana explica para ele que tudo fica esclarecido, deve ter sido assim um momento mais doloroso ainda para ele do que quando ele viu que ela tinha sido ali, estava entre aqueles que foram jogados às feras. Ana, porém, recordou todos os pormenores daquele dia doloroso, relatando suas passadas emoções, enquanto o senador e a filha lhe escutavam a palavra, tomados de pranto no caminho da dor, da gratidão e da saudade. E era desse modo que, ao fim de cada dia, sob o céu brilhante e perfumado de Pompeia, aquelas 3 almas se preparavam para as realidades consoladoras da morte, dentro da claridade eterna e triste das lições amargas do destino, na esteira das recordações amigas. Ai, gente, é assim que se conclui então esse 9º capítulo. Aqui o senador então com as lembranças então dele, as lembranças que estão trazendo tanta compreensão para ele que está sendo inspirado mesmo pela divina providência, ele que está sendo ajudado aí a entender exatamente cada ponto, por que isso, por que aquilo, como aconteceu isso, tem até alguma injustiça aqui? Não, como a frase de Emmanuel, nesse mundo de injustiça não há injustiçado, há na minha forma de entender apenas um plantando e um colhendo,
e há apenas a continuação da outra frase de Allan Kardec também, que fora da caridade não há salvação. Não é porque tem um colhendo que a gente vai detectar isso e vai pensar, ah, bem feito, tá certo, é desse jeito mesmo. Eu vi uma matéria sobre uma pessoa que perdeu o braço inteiro mesmo em um acidente de ônibus, e ela disse que o que mais a deixou triste foi que os comentários que fizeram logo que se saiu a notícia, ah, mas por que anda com o braço para fora do ônibus? E ela disse que não estava com o braço para fora do ônibus. Então a gente ter o cuidado de estar sempre não julgando, a gente não está vendo a pintura toda, porque quando a gente vê a pintura toda aqui como o senador está vendo, a gente entende que não há injustiça, que não há injustiçado nesse mundo de injustiça. Então, e que não cabe a gente julgar, não cabe a gente julgar de jeito nenhum, por mais que pareça que é um algoz, por mais que pareça, mereceu mesmo, de jeito nenhum. Fora da caridade não há salvação, e a caridade maior, mas a caridade suprema é a compaixão, eu acredito, para com tudo e todos. E então, finalmente o senador entende o que foi que Lívia foi fazer naquele dia fatídico em que a Fúvia, então, fez ele pensar que ela estaria o traindo mesmo, e ele não quis ouvi-la, ele simplesmente a condenou, disse que não a mataria só pela filha. Enfim, mais uma grande coisa aqui para o senador, tá dormindo mas ele está muito bem, ele está entendendo tudo, ele não está se colocando como vítima, e agora ele tem até a grandiosidade de abrir essa página da vida dele, que muita gente, eu acredito, esconderia. Eu, como humana, ainda sem ter alcançado a iluminação que ele alcançou, eu esconderia. Porém, ele trazendo aqui, abrindo exatamente para nos ajudar, para servir de roteiro, porque nós sejamos sábios, não precisemos fazer o mesmo caminho, cair no mesmo buraco. A gente pode, só viu caindo, já faz a volta e não vai por ali. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado também desse 9º capítulo, e vamos no próximo vídeo para o 10º capítulo. Se você gostou e quiser deixar seu like, muito obrigada. Se te disser também de entrar lá no meu canal e se inscrever e ver os outros livros que tem lá. Se você quiser compartilhar também, eu fico super agradecida, e espero te ver para concluir então esse livro grandioso. Obrigada, tchau!